Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Aqui neste palco do Ser e do Ser-se em Sociedade, 2 pessoas extraordinárias que vão mandar beijinhos para vocês aí em casa e vou passar a palavra. Paulo. Olá, beijinhos. É bom estar de volta, que já não venho há algum tempo. Ok. Susana. Olá, beijinhos a todos e um bom início de novembro, que estamos quase a acabar o ano e, portanto, vamos queimar os cartuchos como deve ser, com boa energia. Muito bem, perfeito. Vamos então aqui ao nosso primeiro conto. Mamã, proferiu num suspiro agonizante e desolador. Desde os 5 anos que vive com os avós, a mãe decidiu viver com um namorado. E como trabalhava por turnos, considerou que a rotina da criança seria melhor trabalhada e garantida pelos avós. Numa fase inicial, a mãe telefonava-lhe todos os dias e ia buscá-lo para passar os fins de semana. Apesar de deambular entre 2 residências, permanecia estável. Apresentava um comportamento ajustado e respeitador. Tinha e oferecia amor. O tempo foi passando. A mãe encontra um trabalho diurno sem turnos. Contudo, decidiu não mudar os hábitos do filho a meio do ano letivo. E lá permaneceu, ele, em casa dos avós. Ele é amado pelos avós. Ela, gradualmente, deixou de telefonar, de o ir buscar ao final de semana. Ele tornou-se agressivo. Tem surtos de frustração, parte e derruba. Grita visceralmente, mamã. O ano letivo terminou. Ele não regressou para a mãe. Ela fala-lhe ocasionalmente. Um amor a conta-gotas é um não amor. É tão ou mais corrosivo do que a ausência total da manifestação de amor. Este amor intermitente condenou o pequeno rapaz a uma externalização do sofrimento, que se confunde com desrespeito e desobediência, e ele é julgado por isso. Muito bem, este é o nosso primeiro conto. Vou passar a palavra à Susana. Bem, parentalidade. Ou melhor, falta de parentalidade, que eu acho que essa é a grande temática, não só do teu conto, mas também um bocadinho do nosso dia-a-dia. Eu costumo dizer que nós fazemos pais e mães, independentemente de termos filhos ou não, podemos ser pais e mães, mas fazemos pais e mães e somos um exemplo da parentalidade para aí uns 20, 30 anos de acontecer, o facto de sermos pais ou mães. Ou seja, nós preparamos a nossa parentalidade com a nossa infância, com aquilo que os nossos pais também souberam transmitir do que é a definição de parentalidade. Se hoje ser mãe ou ser pai é um dos maiores desafios, também é preocupante a realidade que nós vemos deste amor conta-gotas. Como é? O amor é um sentimento tão poderoso. Nunca poderá ser oferecido a conta-gotas a ninguém, quanto mais a uma criança. Efetivamente choca. Trata-se de uma figura maternal. Não é que a figura paternal seja aquela figura mais típica do abandono, da rejeição. As mães também o fazem, mas a gente sabe que o instinto mesmo pela natureza, não é? A mãe natureza diz-nos que às vezes a figura de mãe é sempre mais próxima do que a figura do pai. E, independentemente disso, também acontece este abandono e esta rejeição. Esta criança nunca poderá estar bem. Óbvio que não. Esta criança percebe que se sentiu indesejada, que se sentiu trocada, porque ela tem uma relação e um trabalho que, mesmo não sendo por turnos, acaba sempre por causar isto na criança, e há uma ausência de afeto, há uma ausência de valores. Claro que nós somos aquilo que recebemos, nós somos aquilo que damos. Esta criança, obviamente, que vai ter uma alteração no seu comportamento, vai ter uma instabilidade emocional, vai ser acusada e, quiçá, vai transportar isso para quando ele for pai, um dia. E lá está, a parentalidade desta criança não está a ser trabalhada como devia, logo ele não vai ser, provavelmente, um exemplo. A parentalidade, hoje em dia, mesmo em situações deste género, educar é difícil, mas educar faz-se através do exemplo. Eu posso ser muito boa teórica na palavra, mas se eu não tiver o exemplo, esquece, eu vou falhar. As crianças veem, as crianças fazem. Claro, eu vou falhar.
tudo o que são assuntos relacionados com crianças, eu sou muito sensível, confesso, e acompanho por motivos pessoais algumas dinâmicas no que respeita à ausência de parentalidade e o quanto isto afeta as crianças e muitas vezes a necessidade de eles ficarem ou no meio familiar ou numa instituição de acolhimento, e como tal isso é um tema que eu tenho acompanhado e que me deixa sempre um bocadinho fragilizada. Confesso que sou um bocadinho lamechas no que respeita a isto, porque são cada vez mais os casos e porque eu sou mãe, porque eu gosto de ser mãe e falhei como mãe e vou falhar consciente disso, mas eu acho que temos que tratar a parentalidade muito antes dela acontecer, muito antes de sermos pais e mães, e anda por aí muita gente a falhar neste contexto. E fica aqui um apelo, façam um esforço para ser bons educadores, para serem um bom exemplo e por falharem. Sim, temos que falhar, educar é tão difícil, não há nenhum instrumento que nos diga como é que se faz, é tão complexo. E hoje em dia acho que cada vez é mais complexo, as crianças também são muito mais solicitadoras, mas façam um esforço, porque as crianças são o nosso futuro. E portanto... Eu gostei muito realmente dessa reflexão que é, antes de decidirmos sermos pais, a gente já se deve imaginar no papel de pai ou de mãe, não é? Já pensarmos como é que será o meu dia quando, não é? Quando eu for pai ou quando eu for mãe. E já pensarmos isso e quase, utilizando a nossa imagética, colocarmos nessa situação da parentalidade, hipotética neste caso, para percebermos se estou ou não estou realmente preparado para isso, não é? Isso, claro, e isso também vem do meio que nos envolve, são os nossos pais, eu sou a mãe que sou, mas também sei que advém da mãe e do pai que tive, ainda que a mãe é muito mais presente que o pai, mas eu também percebo que foi-me incutido valores que eu que preservei-os e que quis e fiz questão de os transmitir. Há coisas na educação, por exemplo, dos meus filhos que eu sei que vêm da minha mãe. Foi o tal legado que nós tanto apregoamos, porque lá está, ontem nós festejamos o Dia dos Mortos, que é uma tradição mexicana, e então vivemos ontem não, sabe? Vivemos o momento como se fôssemos mexicanos. E uma das coisas interessantes que na minha reflexão se faz é o que é que nós andamos aqui a fazer? Qual é o nosso legado? E se eu morrer hoje, como é que eu vou ser lembrada? Pegada humana que também me cabe a mim como mãe, porque estamos a falar de parentalidade, cabe-me a mim como mãe deixar um legado aos meus filhos. E se eu morrer hoje, como é que os meus filhos se vão recordar de mim? Percebes? Portanto, também... somos sem dúvida fruto do nosso processo de socialização, e a nossa socialização primária é muito importante e ela passa sobretudo pela nossa família, se não é? Se a nossa infância for passada no nosso contexto familiar, mas também é muito importante, mesmo que eu tenha exemplos de parentalidade menos positivos, que eu tenha a capacidade ao longo da vida também de perceber, ser crítico em relação a essa forma de parentalidade e saber que quando for pai e mãe, saber fazer diferente, não é? Nós temos também essa capacidade, muitos de nós. Se me permites, a minha mãe é uma pessoa de referência e a minha mãe é uma exceção à regra, porque a minha mãe ficou órfã à nascença e foi acolhida por uma avó. A avó que morre aos 7 anos de vida e é institucionalizada num centro de acolhimento no Faial. E a minha mãe podia ser a pessoa mais gélida porque ela não recebeu nada. A vida foi traiçoeira com ela, tinha ela horas de vida. E o que é que quer dizer com isto? Eu dou muito este exemplo, que nós conseguimos contrariar o ambiente, porque a minha mãe não recebeu e a minha mãe deu aquilo tudo que não recebeu. Portanto, nem todos os casos, lá está, de crianças institucionalizadas, de crianças que não têm referência familiar, corre mal. Porque a minha mãe é o exemplo disto. Obrigada por esta partilha. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Paulo. Olha, em primeiro lugar queria, como sempre que cá vimos esta janela, como tu dizes, que são múltiplas possibilidades, e são, mas também são sempre fruto de uma particularidade, ou seja, é a minha forma de ver a vida, é a minha forma de sentir, de pautar a realidade. E isto faz com que possa haver nisto um estreitamento, não é? Ou amplitude de horizonte, mas quer dizer com isso que é sempre uma perspectiva sobre a realidade. Mas, na verdade, estava a pensar sobre isto, o que tu disseste foi incrível e assumo na totalidade como palavras minhas também, já é muito do que eu quero dizer, mas dizer com isto que nós temos muito mais tempo de hominídeos do que civilização.
Ou seja, a nossa civilização enquanto estrutura, enquanto mecanismo, enquanto instrumento, para nos organizarmos enquanto seres, enquanto cidadão, indivíduos, é muito mais curta do que o tempo que temos para trás de espécie, não é? E de tudo o que está para trás do antes de Cristo e pós-Cristo e tudo isso. Mas para dizer com isto que o amor é, acima de tudo, mais do que uma emoção, uma construção. E nós construímos diariamente. E eu pergunto, como a Susana dizia, que temos que antecipar o ato de sermos pais. Eu pergunto quando é que alguém se transforma em pai. Mesmo quando uma mulher dá à luz ou quando um pai assiste ao nascimento de um filho, ele não se transforma pai na totalidade, ele transforma-se um ser reprodutor. Ele reproduziu-se, teve a capacidade de reproduzir, mas efetivamente ser pai ou ser mãe é uma coisa muito maior, é uma coisa que nos agiganta. E voltando um bocadinho ao que a Susana disse, nem todos nascem para ser pais, nem todos os que dão à luz, seja mulher ou homem, porque o homem também dá à luz de certa forma, porque foi gerador daquele ser, se comportam ou têm a capacidade de serem realmente mais do que progenitores, de serem verdadeiramente pais. E o que é que nós esperamos de um progenitor? Nós esperamos de um pai, que é progenitor e que é pai. Que é pai. Papel social que esperamos. Nós esperamos efetivamente que haja um ambiente de acolhimento, de segurança, de saúde, de conforto, de transmissão de valores, de comportamentos sociais, e ninguém pode ser feliz quando lhes é negado toda esta matéria que vai formar um novo ser, porque nós somos cópias da parte genética uns dos outros. A verdade é que acabamos por termos esta multiplicação de seres, mas também nos multiplicamos e nos copiamos na parte como nos damos uns aos outros, aquilo que um faz de bom, que o outro replica. Então nós também somos este espelho do outro, não é? Nós espelhamos a mãe que temos e o pai que temos. E eu queria dizer com isto que a construção que nós temos hoje na sociedade, isto não precisa dizer foi melhor, foi pior. Atualmente, falemos do atualmente. Atualmente tu tens pessoas que estão muito mais no eu. O eu que tem direitos, mas que também tem deveres. Mas nós estamos a suprimir os deveres e a focarmos nos direitos. Eu tenho direito a isto, eu tenho direito a isto, mas tu também tens o direito ao respeito pelo outro, o direito à tolerância no outro, o direito de cuidar do outro, porque é quase um dever, um direito-dever, não é? E isto cada vez mais se perde. Se nós passarmos para o mundo animal, tu vês animais que cuidam das suas crias. Tu tens os gatos, por exemplo, que a felina vai parir ali naquele canto, mas entretanto há chuvas e aquilo fica molhado e ela pega um a um no gato com a boca e vai pô-lo num lugar seguro. Ela às vezes até procura a casa do dono para que ele também possa cuidar. Tu tens as vacas que cuidam à nascença da cria, lambem a cria, cuidam, são protetores. Ou seja, o que é que nos difere de sermos animais? É a nossa capacidade realmente de pensar diferente, de termos a inteligência e a habilidade de fazermos melhor, não é? Mas não fazemos, às vezes. E não fazemos porque, porque não estão devidamente formados, outros porque, por egoísmo, perderam o comboio e preferem desresponsabilizar-se. E nós vivemos atualmente numa sociedade que se desresponsabiliza dos deveres. Eu ia acrescentar que uma coisa que eu noto, e mesmo em meio escolar, é os pais desresponsabilizam-se do verdadeiro papel deles. Ou seja, é como se que para solteiro passa-se a batata quente, ao professor passa-se a batata quente, ao auxiliar passa-se a batata quente ao outro. Ao profissional de saúde que acompanha. Exatamente. Portanto, há uma desresponsabilização, há uma ausência da responsabilidade afetiva, e mais do que afetiva, do que é ser pai e é ser mãe. É como se passássemos esta função nos outros, porque é muito mais fácil eu delegar a função de educador, não é? E de papel de mãe e de pai ao outro. Se o outro falhar, foi o outro que falhou. E outra coisa, só voltando ao teu texto, esta criança notoriamente precisa de uma ajuda especializada para que esta criança perceba que ela não é a culpa disto.
Ela não é a razão, porque as crianças nesta idade, no texto não sei se a idade é focada, eu não me recordo, mas provavelmente estará numa idade pré-escolar ou não, mas o que é certo é que muitas vezes as crianças canalizam isto e consideram que elas são a culpa. Assumem A culpa. E não vamos romantizar, não vamos sim. romantizar este cenário, porque não vamos criar uma personagem de uma mãe que está a falhar e que na verdade não é a mãe exemplar, e criar um cenário de que isto é uma passagem, isto é uma fase, e eu acho que não devemos romantizar. Precisa de ajuda, sim, mas também precisa de entender que ela não é culpada desta história. Para quê? Para que nós também não transportamos isto depois para o crescimento desta criança e chega a uma fase adulta e vamos tentar amenizar e atenuar o impacto negativo que isto tem. Porque a questão aqui é que essa criança está em dor, e muitas vezes a dor vem em comportamentos de exteriorização que muitas vezes são agressivos, e a criança em dor, ainda há adultos que podem infligir mais dor, que é: tu és um mal educado, Sim. porque é que estás a fazer isto? Senta-te como deve de ser, que desrespeito é esse? E às vezes... Estamos a pedir que a criança seja adulto. Exatamente. Não é? Que tenha a postura de um adulto e a consciência de um adulto quando é impossível. E o adulto não consegue dizer assim: para estás a fazer isto, estás em muito Sim. sofrimento. Exato. Senta-te aqui no meu colo, fala comigo, o que é que se está a passar? Tens aqui um porto de abrigo. E aquilo que estavas a dizer também é muito importante, porque efetivamente, quando as crianças sentem o abandono, e neste caso ela sente-se abandonada, mesmo que ocasionalmente ou pontualmente a mãe ainda chame ou apareça, ela sente abandono. Numa situação de abandono, muitas vezes as crianças julgam que foram merecedoras de terem sido abandonadas. Ou porque era uma carga de trabalho muito grande, ou porque era uma despesa muito grande, ou porque não eram meninos tão bem comportados como deveriam ser. E tudo isso traz realmente aqui um sofrimento enorme. E o sofrimento é expressado, na maior parte das vezes, com comportamentos agressivos. Violentos, sim. E por isso, nós adultos também temos de estar atentos a isso e não provocar dor sobre a dor que a criança está a sentir. Temos que ter aqui um discernimento maior de dizer: este comportamento não é habitual em ti, passa-se alguma coisa, estás a sofrer, fala sobre as tuas emoções, senta-te aqui no meu colo, não é? E compreendo isso, e às vezes é difícil, as pessoas se sentem como, porque a questão da parentalidade também mudou. A parentalidade tradicional é muito diferente da parentalidade positiva que se fala hoje. E às vezes é difícil compreender, quer dizer, a criança acabou de empurrar aquela mesa com o pé, dá um pontapé naquela mesa. A criança dá um pontapé naquela mesa, tirou uns objetos e partiram-se todos. E eu vou dizer à criança: oh amor, o que é que se passa? Dá-me cá um abraço, tu estás a precisar agora deste abraço e vamos conversar um pouco. Há pessoas que pensam: eu estou a compensar um comportamento agressivo, mas não. Sim, até estás a compactuar com isso, não é? Exatamente. Sim. Só que é precisamente o contrário, tu estás a tentar ir ao encontro da dor daquela criança para que ela se possa abrir e para que tu possas realmente transformar Perfeitamente. o que está lá dentro. E outra coisa muito importante também é a nossa linguagem. Essa criança deu pontapé na mesa. Nós não vamos dizer: tu és uma besta, tu és um mal-criado. O que a gente pode dizer é: olha, a gente fala um bocadinho, não é? Depois dizer: olha, tenho que dizer que estou triste com o teu comportamento. Quando sentiste frustração, quando sentiste o teu coração apertado, vem falar comigo. Não há necessidade de fazeres isso. Há outras formas de escape. E ensinar à criança estratégias para lidar também com essa frustração. E é porque nós não somos o nosso comportamento. E se eu digo àquela criança: tu és mal educado, não é? Tu és um bruto, não posso esperar mesmo mais nada de ti do que isso. Estás a validar e estás a formatar realmente para sempre aquela mente. Mas depois, para isso acontecer, Tânia, tu tens de ter empatia, tens de ter um alto nível de tolerância, tens que ter inteligência. Exatamente. Coisas que começam a desaparecer porque nós estamos a viver um tempo esgotado. Vivemos um tempo esgotado. As pessoas têm muito tempo, mas não têm tempo para o essencial. E então o dia tem as horas que tem, sempre teve, mas nós estamos tão cheios de tantas coisas que esgota-se aquele tempo de conversa, de compreensão, de acolhimento, de estarmos um com o outro. Ou seja, tu não podes ter um filho para colocares um telemóvel na mão e esperar que ele cresça com o telemóvel na mão. Não podes ter um filho para o colocares à guarda das educadoras e do pessoal educativo ou dos avós. Tu tens um filho para cuidar e para estabeleceres uma relação. Afinal, o amor é relação. Nós amamos porque estabelecemos uma relação com o outro, como também estabelecemos uma relação connosco, não é? O nosso amor próprio que depois emana e que vai para o outro. E é isto tudo que está em mudança, porque a civilização está em mutação. Tudo está a mudar. E nós também somos apanhados aqui na canadinha, porque a verdade é que
somos esmagados, explorados por tantas coisas que atualmente a sociedade, tudo pelo poder financeiro, porque é. Tantas solicitações. Sim, e as solicitações fazem com que percamos o caminho do essencial. E eu acho que as pessoas estão perdidas nisso. Sim, e depois é assim, por exemplo, não é? Hoje em dia, ter um filho. Este filho tem a escola, mas tem que ter uma atividade desportiva ou recreativa, seja lá o que lá for. Mas depois vai precisar de uma explicação porque ele tem que ter boas notas, mas depois vai precisar de coisas. E andamos quase numa competição sem dar conta de que o meu filho tem que ser um exemplo, tem que ser bom aluno, tem que ser bom miúdo, tem que ser bom amigo. E perdemos tempo nisto. E não estou a dizer que isto não é importante, óbvio que não. Mas também lá está, temos cada vez mais stress profissional, cada vez mais vidas ocupadas. Também precisamos de cuidar de nós, porque uma mãe não deixa de ser uma mulher. Antes de mãe eu sou mulher. E portanto, conclusão, acabamos de andar nesta roda viva e o que eu sinto é que de facto os pais, portanto eu fui uma mãe nova e portanto já estou num estádio diferente, mas quando eu acompanho pais com crianças em idade mais tenra, o que eu sinto é que parece que é preciso um auxiliador de parentalidade. E o telemóvel? O telemóvel é quase considerado um auxiliador, é um sedativo. Eu estou exausta, eu estou cansada, estou com a minha tolerância por aqui, a criança está mais apelativa, mais irrequieta, eu vou sedá-la, porque as telas são sedativas, infelizmente. Isto é outro tema para falarmos sobre o impacto das telas e do digital no desenvolvimento até mesmo intelectual e físico das crianças. Mas lá está, quer dizer, a delegar e a falta da responsabilidade que nós temos e delegar até numa simples tela, uma televisão, um telemóvel, porque não é fácil. Não vamos, lá está, outra vez não vamos romantizar os papéis de... E qual é o papel que se espera de um progenitor? É porque depois tu também tens isso, tu tens os progenitores que querem ser o melhor amigo. Tudo bem, eu acho que nós temos que ser amigos dos nossos filhos, mas tu tens que ter, mas tem que haver uma autoridade, ou seja, o papel de um progenitor não é o mesmo de um amigo, não é o mesmo de um professor. São superpõem-se papéis e confundem-se papéis. Sim. Depois tu tens os afetivos, tens os que são compreensivos, tens os democráticos, tens os autoritários, tens N aspectos de progenitores. A questão é, tu tens que impor, no respeito à parentalidade, porque isto é transversal à vida, mas tens que impor limite, espaço e a dita autoridade. Agora com esta polémica, infelizmente, do adolescente, não é, que chocou o país e que matou a mãe, não é, falou-se, muita gente opinou, eu li muita crónica sobre isto e umas que julgavam os pais, nomeadamente a mãe era a culpada daquele... Tinha sido uma parentalidade muito permissiva. Exato, portanto ouviu-se de tudo, toda a gente quando há uma situação, toda a gente sabe falar sobre a vida dos outros, é muito fácil de nós falarmos. E eu respeito porque lá está, eu não conheço a senhora que faleceu, nem conheço a dinâmica do adolescente, aliás a série da adolescência, a famosa série, também outra que faz-nos recordar este episódio. Exatamente. E portanto, o que eu quero dizer com isto é que não é fácil, existem estadios no desenvolvimento das crianças muito exigentes, que eu posso até ser uma boa mãe, uma boa mulher, com os meus valores muito definidos e as coisas na encruzilhada do crescimento perdem-se, e eu vou falhar, e vou ter um azar, não é? Porque também lá está, as crianças não são só o nosso ADN, a própria genética também, há umas características que são próprias a cada um de nós. Que não e o meio envolvente também, molda. Nas idades mais à frente, o próprio círculo de amigos é uma influência muito grande. Sim, também há muitos pais que se culpabilizam, culpabilizam-se porque o meu filho, afinal, perdeu-se. Na série da adolescência, não seguiu o meu caminho, não é um espelho de nós. Mas a série, é difícil lidar com tudo isto. O pai entra num estadio que a mim chocou-me. Porque eu queria, talvez, proteger um bocadinho aquele pai. Ele pode ter falhado, mas eu acho violento o fim que ele culpabiliza-se. Porque ele tinha outra filha e a outra filha não era igual àquele. Mas não vamos ter, podemos ter 10 filhos e não ser como os dedos, todos diferentes. Há filhos que superam os pais e há os que ficam aquém dos pais. Isto, na verdade, não é matemática, não é? Agora, a matriz de tudo isto é a relação. E, na verdade, tu também tens... e depois há todos estes papéis sociais. Tu tens casais que casam e chegam àquela fase, tu vais ouvindo aqui e ali, que têm que ter um filho, porque já estão juntos há algum tempo e têm que ter um filho. Exatamente. Porque o processo natural é esse. O roteiro da vida. Não é? Então é isso. Tu tens que ter um filho e tens de ter alguém. Sim, tens que ter família e tens que a sociedade impõe. Tens um, quando é que vem o segundo? Sim, exato. E vivemos com isto, vivemos neste constante, como é que vou dizer, empurra, que na verdade as pessoas, muitas delas nem sequer têm consciência do que é que estão a fazer. Estão a viver a vida, porque viver a vida nem sempre é viver a vida. Estás a ver? Exatamente. Estão a existir. Agora, viver a vida, por exemplo, eu neste momento já optei por, já cheguei a essa conclusão e
e sinto que é isso. Eu não espero por momentos especiais para ser feliz. A felicidade tem que ser É uma construção. sim, mas tem que ser uma linha transversal a todo o viver. Tu não esperas, podes ter picos, e nestes picos tu realmente tens um momento de felicidade mais arrebatador. Mas tu deves estar feliz com a pessoa que és, deves estar feliz ao acordar, deves estar feliz e trabalhar mesmo que hajam tensões laborais, deves estar feliz mesmo que tenhas alguém e que não seja perfeito, porque na verdade é das discussões. Depois há o perdão, é das birras que há o perdão, mas também é das discussões que há o conhecimento, que há a evolução, porque também, como tu disseste já 2 vezes e bem, não vamos romantizar. A vida não é feita de paz, a vida não é feita de harmonia, a vida é feita destas energias que nos arrebatam, que nos puxam para cima, que nos esmagam, e então tudo isto constrói-nos, e nós devemos construir realmente pelo lado positivo. Se o conseguimos ou não, se calhar a maior parte das vezes não, mas, por exemplo, eu tenho muito presente em mim a genética do meu pai e da minha mãe, mas também tenho muito presente em mim a dinâmica familiar. Ou seja, eu sou um reflexo, um espelho da dinâmica familiar que tive em casa, do exemplo, e orgulho-me disto, porque eu construí-me sobre isto. Voltando à criança do teu conto, como é que alguém pode fortalecer o seu ser em crescimento, não é? Se sente que foi rejeitado. Tu nasceste para quê? Uma criança só nasce do amor de um casal, ou seja lá do que venha a ser no futuro, mas tu nasces fruto de uma história, de um envolvimento. Se tu depois nasces e vês que à tua volta não há essas... que o que tu vês não justifica tu teres nascido, é como se tu fosses um falhaço. O que é que eu faço E é aqui? muito engraçado porque nós todos, enquanto adultos, podemos ser educadores e exemplos e agentes de socialização das crianças. Estou-me a lembrar, por exemplo, em relação ao conto. Essa criança, imaginemos, a mãe aparece muito pontualmente e até ele chora pela mãe e chama a mãe. Imaginemos que temos uma avó que não tem a sua inteligência emocional ainda completamente desenvolvida e diz qualquer coisa como: tu estás a chorar para a tua mãe, aquela que nem sequer te vem ver e que não te ama. Sim. Uma criança não pode ouvir isso. Sim. Para o adulto isso faz sentido. Para o adulto Nem isso ela faz tem sentido. maturidade emocional Para perceber Para Sim, gerir isso. para Ou seja, essa gerir avó isso. até pode se sentir ofendida, eu dou-te amor, eu dou-te colo, eu nutro-te de todas as maneiras, tu choras para a tua mãe, aquela que nem sequer aparece cá. Pode até sentir aqui algum dilacerar da alma e do coração, mas eu é que sou o adulto e tenho que conter isso tudo e dizer: meu amor, a tua mãe ama-te, mas a tua mãe não está a conseguir vir cá. A avó Pois, mas está não é aqui isso que para acontece ti, a avó em está muitas presente na situações. tua vida. E se a mãe não vem, é porque a mãe isso não tem nada a ver contigo. Tu és um menino incrível. A mãe não vem porque não está a conseguir. Mas isso acontece até nos casais que se separam, porque depois um dos progenitores apresenta o outro como o mal da fita, porque até pode ter sido, mas para a criança que não tem capacidade de entender aquela linguagem, é O adulto destruturante. tem que ser adulto. Ou seja, Eu posso ter sido traída, pode ter sido agredida, pode ter sido o que for. A imagem do pai, a gente passa, pronto, olha, a mãe e o pai estão separados, o pai vai te amar sempre, mas a mãe já não ama romanticamente o pai. Mas o pai vai te amar sempre, o pai vai estar sempre na tua vida. Mas na rotina do dia-a-dia temos consciência que não é isso que acontece na maior parte E dos porque isto é um casos. desafio, Tânia. É um desafio Sim. enorme. Isto é um desafio, enorme, porque eu não vou ter Susana. vontade de proteger Enorme. sempre. Exatamente. O que eu vou, se Enorme. calhar, dizer, eu vou ser honesta, eu não sei se Enorme. conseguiria atingir este papel se o pai fosse, de facto, uma personagem assim. Eu não ia envenenar mais, porque tenho que proteger a criança, mas eu também ia fazê-lo entender que o pai pode ser assim. Ainda assim, eu estou aqui. O pai nem sempre é a figura que nós desejávamos. Eu também acho que ocultar, e lá está, vou Não, usar... mas aqui a questão é, há uma altura para que isso possa ser desvelado, Exatamente. não é? Revelado. Porque é importante que a criança também tenha consciência da Exato. verdade. Sim. A verdade é que tem que ser dita de maneira sempre que a criança perceba. altura Mas certa. tu não és o Sim. responsável Sim, por sim, isso. isso sim. Mas tu... Mas Aham. proteger e dar um ênfase a uma personagem que na verdade não existe, Sim, porque sim. existem maus pais e mais exatamente. mães. E criar qualidades que a pessoa não tem, não é isso. Exato, Não é exato. isso. Não é por aí, mas é... Podemos por aí. escolher momento, a naquele forma momento e o certo, timing, sim, e o timing. certo. Exatamente. Agora, ocultar ou proteger uma personagem que na verdade Sim, é perturbadora, é não é de agressiva, referência, destruidora. e fazer sempre perceber àquela criança que o pai pode não estar, mas estou eu, Exatamente, e estão outras pessoas que são importantes. E é importante atenuar esta... Mas estamos... E sempre tu és uma pessoa, um ser humano incrível e és muito amado.
Yeah. Porque acontece muitas crianças que passaram por abandono, testarem o adulto até ao limite para perceber se nós também o vamos abandonar. E é muito importante às vezes olhar mesmo para os olhos da criança e dizer assim, eu vou te amar sempre e eu não te vou abandonar. Sim, Porque testam-nos. esta noção de abandono para uma criança é... Quase que eles consideram isso um padrão É normal. avassalador. São abandonados pelo pai, pela mãe. Neste caso, a figura paternal desta criança está onde? Não é focada no conto, não é, mas também não está presente. Não, Portanto, sim. E não é um egoísmo, não é egoísmo a criança querer ter os dois progenitores Não, no não mesmo é. espaço. E durante muito tempo Sim, fantasiam sim, sobre sim. isso. Por isso não é um durante muito egoísmo, tempo. não é um capricho. É o que deveria ser, não é? Porque é assim que a sociedade se estruturou. Mas E às vezes acontece casais que adotam as crianças numa fase inicial, crianças que claramente foram fruto de abandono, numa fase inicial testarem os pais adotivos, Sim. mesmo colocar Sim, pressão sim, para sim, perceber, pá, e fiz isso e tu Até que mesmo ponto é que assim eles dás colo, realmente- e fiz isso e Sim, tu sim. ainda sentas-te e queres conversar comigo, e fiz isso e tu dás-me um abraço, ok, então tu amas-me, então tu Sim. não me vais abandonar. E às vezes eles testam. estão a solidificar por dentro E a criar, um chão. depois Dizer, eu o tenho chão, este chão, exatamente. eu tenho este é isso chão, mesmo. não é? Muito bem. Yeah. Olha, até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Sentia-se sentenciada à morte. Tinha apenas mais um dia para aquilo que ela considerava que podia fazer feliz. Precisamente mais um dia para potenciar as probabilidades de se abrir à felicidade. Deixou-se levar por promessas ambiciosas de um futuro vestido a joias e viagens. Foi-lhe prometida uma vida fácil, excêntrica, dotada de mordomias e estatuto. Sucumbiu à doçura das palavras de manipulação e à ganância. Preferiu o sim que lhe poderia sentenciar à prisão perpétua. Tinha agora menos de 24 horas para cancelar o compromisso que lhe dilacerava o corpo e a mente. Contava decrescentemente os minutos na ânsia de um fogo de afoiteza que lhe restituísse a honra e a moral. Para sua surpresa, este minuto de caráter apressou-a. Agarrou firmemente o telemóvel e retorquiu ao sim do outro lado. Preciso falar contigo hoje. É sobre o casamento. Muito bem. Vamos começar pelo Paulo. Ok, antes de dizer tudo, vou só dizer assim um bocadinho, depois vamos intercalando num Exatamente. diálogo. Gostava de dizer que nós criamos as nossas gaiolas douradas, nós criamos ilusões, nós vivemos de ilusões. Quem nunca se encantou, quem nunca se apaixonou, quem nunca esperou que algo acontecesse e não aconteceu. Por outro lado, nós todos, enquanto pessoas, podemos ser tanta coisa, como por exemplo buracos escuros. Há pessoas que são buracos e que nós caímos lá dentro e que nos sugam e que nos aprisionam. Há pessoas que são luz, há pessoas que ampliam a nossa fragilidade ou até a nossa luz, que a nossa luz não as incomoda e ainda fazem a nossa luz brilhar mais. Há pessoas que têm perfume, há pessoas que não têm sequer sombra, são tipo estranhas. Queria dizer com isso que há uma infinitude de possibilidades e muitas vezes, mesmo com todas as respostas à frente, nós continuamos a escolher ficar. E a questão é esta: o que é que leva alguém a ficar quando tudo indica que é um caminho sem futuro, é um caminho onde a felicidade não mora? Porque é que se fica ali? E depois levantas várias questões. Então porque é que se diz sim? Ou porque é que se diz sim a uma situação que tu sabes que à partida devia ser não. Mas depois tu tens pessoas que não têm autoestima, tu tens pessoas que são dependentes. Há imensas possibilidades para isso acontecer. Neste caso do conto, podemos falar também da ganância, Sim, não é? sim, de querermos ter socialmente uma vida fácil e uma vida confortável, uma vida de revista, que a gente possa realmente mostrar que estamos muito bem. E quantas pessoas mostram que estão bem, mas que não estão?
Estamos cheios disto, a sociedade está pejada disto, de pessoas que vivem falsas realidades, que transmitem, que transpiram falsas realidades, que tudo é pensado para impressionar e mostrar uma coisa que não é na realidade. Viver a simplicidade, as coisas simples da vida que podem te fazer feliz, parece pouco. Mas depois o que é a vida? E o que é ter muito? O que é estar feliz? O que é ter muito? É mesmo O que é realmente uma ter muito? pergunta O que é ter muito? que a resposta seria tão diferente de pessoa Sim. para pessoa, é mesmo subjetivo. O que é ter muito? É subjetivo. Sim. Não é? E é interessante se a gente fosse auscultar as pessoas e entrevistar aleatoriamente pessoas que passassem por nós, as respostas iam ser tão diferentes umas das outras. Sim. Porque... No conto, à partida, ela conseguiu dizer-lhe que queria falar com ele, não é? Exatamente. E cancelar então, o casamento. E cancelar. Se irá conseguir ou não, também não sabemos, mas pelo menos teve este rasgo de dizer eu quero, de coragem, da assertividade. Né? Sim, da assertividade, da audácia, de poder colocar um travão numa coisa que ela acha que não vai ser bom para ela. Acima de tudo, esta mulher seguiu a sua intuição. Porque nós, às vezes, quando nos deparamos com situações que nos levantam dúvidas, não é como se costuma dizer, o sim está lá. Se existe dúvida, é quase certo que seja um não. Quando existe dúvida, nós temos que fazer o equilíbrio entre a razão e a emoção. Ok? Porque muitas vezes, grande parte dos nossos desafios, que ultrapassam as relações amorosas, os desafios sejam em que campo for, há uma luta desenfreada entre a razão e a emoção, entre o cérebro e o coração. Este coração que muitas vezes é a razão pela qual nós abrimos a oportunidades que nos possam parecer ser enriquecedoras. Eu vou agradecer com a presença deste homem, mas na verdade, se eu sair da emoção e puxar a razão, eu vou perceber que este homem, e foi isso que lhe aconteceu, este ataque de ser afoita e de ganhar esta dita coragem. E o que é coragem? Eu participei num evento no fim de semana passado e uma das mulheres, de uma história de vida muito intensa, definiu a coragem de uma maneira que eu acho que não me vou esquecer. Coragem não é mais do que dançar com a incerteza. Ok? Quantos de nós... e a coragem só se faz quando há medo. Ela não existe se não houver medo. Exatamente. Se não houver esta incerteza. E nós somos, e nós temos que nos fazermos e vestirmos de coragem. Muitas das pessoas não têm esta coragem que esta mulher teve. Sobretudo na véspera do casamento, Exato. não é? Ou seja, já há convidados, já há prendas compradas, já há comida feita, já há hotel reservado, já há tanta coisa. Sim, aí pronto, estamos a atingir um patamar máximo. Podia ser uma relação que estivesse em construção, mas esta já estava quase como dado e certo que ela ia acontecer e de facto não é fácil tomar esta decisão, até se calhar vou ser um bocadinho audaz, devia ter pensado nisso um pouco mais cedo, porque esta decisão não aparece na véspera. Esta decisão é construída... A coragem, o dançar, que a incerteza apareceu na véspera. Esta decisão cresceu nela. Ela simplesmente, quando se viu confrontada que faltavam 24 horas, é que ela toma a decisão. Ninguém decide isto de um dia para o outro. Isto essa inquietude já existia algo. Exato, isto constrói-se. Mas também o fascínio da vida é esse, que é a diversidade. No fundo é isso, ninguém é igual a ninguém. Desculpa ter interrompido, mas ninguém é igual a ninguém, ou seja, o que serve para um não serve para o outro, o momento de um não é o momento do outro. E a vida é isto, no fundo, que é esta aventura. A vida não deixa de ser uma aventura, é uma incerteza que também é uma aventura. Mas quando nós perdemos esta capacidade de nos aventurarmos, deixamos de viver. Porque se tivermos a vida como um guião, se seguires um guião, tu passas a ser uma personagem, não és tu próprio, tu vives e respiras em tempo real a acontecer naquele momento. Claro que nós trabalhamos a antecipação e fazemos projeções, mas a vida quase toda ela se constrói sobre esta incerteza. Porque tu podes ver uma pessoa super incrível e achares que ela tem tudo melhor e passado algum tempo vens a descobrir que ela é a pessoa mais estranha, mais feia que alguma vez conheceste. Exatamente. Por dentro, mas por fora era bonita. E tu tens pessoas que por fora ficam a dever à beleza, mas por dentro são tipo paisagens incríveis, únicas, não é? Então tudo isto é muito lato, nada é passível de ser colocado numa equação. 2 e 2 dá 4, está na equação, mas na vida real não é isso. Então o timing para ela foi este, e ainda bem que o foi. E é interessante que falaste na palavra intuição, não é? E quantas vezes a gente cala a nossa intuição? Sim. Porque ela levanta-te medo, a intuição ela fervilha dentro de ti. Ela está ali, é quase como se ela assoasse a tua consciência. Eu sou muito intuitiva. E há dias que me apetece fazer assim, a intuição vai dar uma volta. Outra vez estou aqui.
vai. Quase que eu enxoto, com a consciência que eu estou a enxotá-la de forma errada. Eu estou só tipo, deixa-me viver. De espaço, dá-me um bocadinho de Dá-me um espaço. bocadinho de espaço. Vai lá dar uma volta e deixa-me estar aqui só. Ela vai voltar. E ela, quando volta, a intuição é daquelas cenas que é certo. É certo. Simplesmente, às vezes tu tentas abafá-la, não é? Mas tu já aceitas e confias na tua intuição? Aceito e confio plenamente na minha intuição. Isso é ótimo. Estou a falar nisso porque eu ainda estou nesse caminho. Às vezes... E depois eu confundo, eu não sei se é intuição, eu ainda não tenho bem a certeza. Tu não confundes, tu não aceitas. Pode ser isso, às vezes fico, será que isso é intuição? Será que isso é o meu otimismo? Será que isto é... E eu às vezes fico aqui a deambular entre o que é isso que eu estou a sentir. A intuição é muito pura. Simplesmente podemos a não querer aceitar, porque a intuição vai-te dar mensagens que tu naquele momento preferes ignorar. Também não há mal nenhum em tu te permitires a não ouvi-la. Ok, crescemos também com isso. Ou seja, eu tenho a intuição e ao mesmo tempo digo, vais dar uma volta e deixa-me seguir, sem estar a seguir comigo. Mas eu tenho consciência, ela vai voltar. Ela faz parte de mim, não há hipótese. Mas também não há mal nenhum que nós só crescemos se nos permitirmos as experiências positivas e as experiências negativas. Aliás, o crescimento faz-se, acima de tudo, com a experiência que não é positiva, ou que é menos positiva, digamos assim. Mas se não houvesse essa faceta do menos positivo, também vivíamos bem. Se a vida fosse realmente assim muito mais facilitadora, se as pessoas fossem mais... Mas eu acho que a gente na Porque essa coisa que adversidade nós é que... pomos... Mas temos que evoluir. Não sentes que a gente na adversidade é que cresce mais? Sim, mas temos que... Na adversidade é que tu te conheces mais, é que constróis mais a tua resiliência, constróis mais o teu amor próprio, tens mais consciência de ti e do outro. Eu acho que a adversidade ajuda. Eu falo pelo menos por mim. Eu já tive muitas adversidades na minha vida que sinto-as como... Sou grata agora por elas porque eu percebi que para mim foram... Sim, eu vou fazer uma comparação muito grande. Mas a questão é que podia tudo ser diferente, ou seja, as pessoas não tinham que estar a passar por estes testes, estamos sempre a ser testados. Eu vou fazer uma comparação ligada à minha profissão. A adversidade é quase como uma vacina. Ela dói-te, mas ela cria-te defesas. Ela torna-te com o teu sistema imunitário mais forte. Sim, porque se formos testados, muitas vezes nós vamos ficar cansados e corremos o risco de entrarmos num desgaste e ficarmos seres um bocadinho anulados, desimportados. Exatamente. Falávamos agora no intervalo de quando nós estamos um bocadinho desiludidos com a sociedade atual, além da parentalidade, estamos a falar agora, neste caso, uma relação amorosa, estamos desiludidos, estamos de certa forma indignados. Preocupados com as questões da saúde mental. Exato, da saúde mental, que em muitos relacionamentos a saúde mental é um pilar e que pode também, de certa forma, influenciar. E muito. E levar de arrasto. Se eu não estiver bem, eu vou levar de arrasto pessoas comigo. Cautela. É preciso ter cuidado, quando nós não estamos bem, temos que nos resolver e não nos vamos envolver nem entregar, seja lá a pessoa quem for, e levar esta pessoa de arrasto. Não é merecedor, não é justo tão pouco. Esta mulher provavelmente ia ter um fim com muitas desilusões, com muita angústia, com muita mágoa. Estava-se a ver de antemão que este cenário era tudo muito romantizado, tudo muito fantasiado, ele prometia N coisas e nós já estávamos... E ela utiliza aqui já a palavra manipulação, ou seja, ela sabe que estava a ser iludida. Sim, porque nós vivemos... Mas a questão só é que nem todas as pessoas querem evoluir. A questão é esta. Sim, nem todas as pessoas que têm esse propósito de vida. Sim, e o que não serve para mim pode servir Sim. perfeitamente para outra pessoa. E como não têm esse propósito de vida, vivem de outra forma. Por exemplo, nós pautamos a vida por um acréscimo, por estarmos a construir sobre nós uma realidade melhor, um mundo melhor e tudo isto. Mas há pessoas que não acordam para isto. Nós somos seres altamente pensantes. Questionamos muito, olhamos para o mundo à volta, olhamos para nós, olhamos para o outro, para a nossa interação com o outro, a interação do outro com o mundo e connosco. E temos essa preocupação de pensar as coisas, mas efetivamente há muitas pessoas que preferem não pensar sobre isso. Nem sobre o outro. Nós estamos a viver neste momento. Exatamente. Neste momento, uma das coisas que está em ruptura é a empatia. A empatia está a deixar de existir e está a deixar de existir em pequenas coisas, que é, eu estou-me a borrifar, passo na rua por alguém que está em sofrimento ou que está num contexto laboral, até também que está. Eu não quero comprar um problema, se não quero comprar o problema, nem vejo aquela pessoa. Então, esta relação que nós tínhamos e ainda temos, mas que começa a desaparecer, começa também a transformar-nos, porque nós estamos a ficar cada vez menos empáticos. Então, o que tu sentes não me interessa, o que tu
estás a passar, não me interessa. E isto parte depois para a relação, mas para as relações a todos os níveis, familiares, amorosas, laborais, tudo, que é vivermos centrados no nosso egoísmo. E voltando um bocadinho atrás naquele outro tema, tu começas hoje com as crianças do primeiro nosso tema, tu começas nas crianças, aquelas na pré já têm um currículo. A criança já tem que ter um currículo porque ela já vai competir com uma sociedade em que há 1000 pessoas para uma única vaga, então tem que ser o melhor. Nós estamos numa de competir uns com os outros, porque a sociedade está realmente a esgotar-se de possibilidades. Nunca tivemos tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo as possibilidades são cada vez menores e então começamos a competir e isto é esgotante. Temos tanta informação e ainda assim existem pais que querem ser comparados com outros pais pelo sucesso dos seus filhos. Ou seja, há pais, creio que mesmo que sejam exceções, mas há pais que o filho chega a casa e diz: olha, tive X no teste, e o pai diz assim, em vez de dizer: olha, muito bem, não sei o que O que o outro teve? Exatamente. Claro. Exatamente. Porque ele está a comparar-se a ele próprio com o pai ou a mãe da outra criança. Mas depois aqui também deixa-me só passar aqui uma coisa. É muito mau, mas também poderá haver aqui uma preocupação, porque é o que se ouve dizer, não é? Que é, tu tens realmente que ser bom para poderes ter sucesso. E quando tens sucesso, eu presumo que seja, que haja aqui. Eu sei que tem os dois lados, eu sei que já estou a respirar, mas queria só passar esta ideia também, que é cuidar do outro, querer o melhor para o outro, porque hoje em dia há muitas crianças que não querem estudar, não é? Sim. E então sempre houve, mas cada vez mais. E tu, se realmente, tu tens de ser feliz no trabalho que tiveres, independentemente de ser em cima, mais ou meio ou em baixo, porque tu viras... Eu não vejo as coisas como uma pirâmide, vejo como um círculo. O mundo é redondo e tudo devia ser circular e todos deviam ser importantes nas áreas todas e em tudo. Mas a verdade é que a sociedade está estruturada. Está estratificada. Sim, uns são mais importantes, estão em cima, os outros que estão por baixo não são importantes e andamos neste jogo que é um jogo porco mesmo. Então, resumindo e concluindo, também há aqui aquela questão do pai de querer que a criança realmente tenha um bom futuro. Não serão todos, e se calhar a maioria não é, mas exigir ao outro também é uma forma de amor, como também, por exemplo, atrás, por exemplo, uma mãe que não tenha capacidade de criar um filho pode, por amor, por altruísmo, deixar ir para outro lado. Mas quando deixar ir, é a mãe ama-te muito, faz ficar com a avó, que não porque a mãe não ali. consegue e a mãe desaparece, não é? Exato. E pode... Que é preciso ter, no sítio bem para ter a capacidade de fazer isso. O amor pode ter esta grandeza, pode ser altruísta a este ponto. E voltando à temática do segundo conto, deixar ir. Deixar ir. Nem toda a gente deve ficar. Não pode. O desapego é muito importante. O desapego emocional. A gente falou em saúde mental, o desapego é super importante para a saúde mental. E deixar ir. E deixar cair coisas. Cair no sentido em que há uma ofensa. Essa ofensa diz mais sobre essa pessoa do que sobre mim. Isto não é contra mim. Há coisas que a gente tem mesmo que deixar cair, senão vai-nos adoecer. Sim, claro. Portanto, deixar ir e deixar cair. Qual é o problema que esta mulher podia também ter passado? É que nós somos muito mendigos de afetos. E as migalhas? Às vezes vamos mendigar amor, não é? Porquê é que nós temos que ter alguém? Mas a verdade é que toda a gente tem necessidade de ter alguém. Ninguém é autossuficiente ao ponto de prescindir de alguém na sua vida. Mas esse alguém tem que sempre que acrescentar, não reduzir, não é? Mas porquê é que temos de ter porquê é que somos carentes a este nível de ter sempre alguém? E depois há pessoas que têm realmente capacidade de ser gente sem ter a outra pessoa ao lado. Mas há muita gente que não consegue existir, parece que são um buraco negro em que tudo desaparece, não é? Vivem momentos incríveis, mas depois voltam outra vez ao vazio. Precisam sempre de alguém para se sentirem vivas. A verdade é que uma das características que o ser humano mais necessita é de sentir-se visto e sentir-se ouvido. Isso é extremamente importante. Visto, ouvido e amado. E amado. Vai bater. Exatamente. E depois também os estudos indicam que o que traz mais felicidade às pessoas e mais longevidade e que promove um envelhecimento mais ativo é realmente as nossas interações sociais. Não significa que sejam interações sociais de conjugalidade, por exemplo, mas, por exemplo, eu sei que vocês têm um grupo muito porreiro de amigos, o vosso grupo. Essas interações que vocês fazem, vocês acabaram são interações que alimentam o corpo, infelizmente comemos demasiado. Mas alimenta para mim... Também estamos gordinhos da alma, a alma também está gordinha. Alimenta sobretudo a alma. É isso que eu estou a dizer, o que vocês fazem em termos de grupo, o que vocês fazem está provado cientificamente que é uma estratégia espetacular
para se envelhecer bem e feliz. Sim. A rede social é A fundamental. rede social é fundamental. Mesmo ao nível cognitivo, E vocês, o envelhecimento da vocês mente também pontuarem, vem por exemplo, aí. todos isso, para vocês focaram, falaste nisto, Susana, no primeiro conto, que a gente sabe, se calhar estávamos jovens, não sei, a gente sabe que fez alusão ao dia das bruxas, não é? Dia Não, é das dia- bruxas, dia o dia dos dos mortos. Los Muertos. do Los Muertos, Porque, que é uma tradição. Para deixar acrescentar, porque isso também é importante para o conto, que é essa tradição vincula de que nós só morremos verdadeiramente se formos esquecidos. Exatamente. Quantas pessoas estão vivas e já morreram? Se pensarmos Muitas. nesta lenda do México, ok? Então, porquê é que elas morreram? Porquê é que elas foram esquecidas? E porquê é que as pessoas se deixam morrer nelas E porquê é que se mesmas? deixam esquecer? Então vamos trabalhar, e é isso que eu na minha publicação escrevi, foi vamos trabalhar precisamente para não nos deixarmos ser esquecidos, porque muitos já morreram. Sim, que é aquela questão ainda- da pegada humana que falámos há pouco. Exato, e portanto... Mas também pensando nesse prisma, também se calhar existem pessoas vivas que estão mortas. Claro, é Sim. isso que eu estou a dizer. Sim, Sim, claro. exatamente. claro. E tu também não podes pôr a tónica no outro. A culpa não é sempre no Não, outro. não, Tu não, tens não, que não. construir. Isso é uma quer dizer, desresponsabilização. Exatamente, é que tu te responsabilizas da tua obrigação de seres feliz, de te Exatamente. construires, de fazeres a melhor Exatamente. pessoa, de te correres atrás dos teus E se sonhos. alguma Há muita coisa gente correr que vive mal, parada. e se alguma coisa correr mal, quando tu não tens bem definido a tua estima, o teu amor próprio, o vínculo afetivo que tu deves ter contigo próprio, a maneira mais fácil é responsabilizar o outro. Tu foste a culpa da situação não ter corrido bem. É muito mais fácil eu delegar os meus erros e a minha irresponsabilidade afetiva no outro. É criar uma ilusão de que o outro é responsável pelas tuas falhas. E o que é que eu faço? Não cresço. Não, esta pessoa nunca pode crescer. não pode Esta crescer. pessoa viverá Enquanto me numa responsabilizar. imaturidade, escondido debaixo de muitas fragilidades, nunca vai crescer e, mais grave, nunca vai ser feliz e nunca vai fazer ninguém feliz. E leva de arrasto. E há pessoas que podem se cruzar no caminho falávamos de manipulação, sim, quantos narcisistas, controladores, manipuladores tu tens perto de ti sem saber que eles são? São mais difíceis de detectar os Muito manipuladores do que difícil, os agressivos. Muito nem mais difícil. muito mais difícil. O agressivo não tem capa, mostra-se à Exatamente. sociedade como ele é. Os manipuladores, os narcisistas, os psicopatas que tanto se falam, são personagens que existem São e que reais. se Reais, mascaram, bajuladoras, porque um sedutoras. dos problemas da nossa sociedade é construir um duplo eu. Eu tenho um eu que não me agrada. Tem fragilidades, lá está, vem do tempo da criança. Mas depois eu vou criar um eu, aquele eu que eu desejo, para comatar aquele eu que é o meu e que não é positivo e que não é colorido, é negro. É um buraco escuro e vazio. Criamos um duplo eu para conseguir comatar isto. Este duplo eu vai trazer problemas porque não sou eu e, acima de tudo, eu nunca me vou entregar na minha plenitude aos outros, na minha profissão, na minha família, numa relação amorosa com os meus amigos. Este é outro problema grave da nossa sociedade, a falta de empatia, da reciprocidade e da responsabilidade afetiva e a ganância de sermos pessoas que não somos. É uma ganância também. A ganância não tem a ver só com objetos e com valores e com dinheiro. Também tem a ver com aquilo que nós desejávamos que fôssemos, nós não conseguimos. Mas a mentira tem uma perna curta, sabes? A mentira tem uma perna curta e é preciso ter cautela porque a consciência vive connosco, vive comigo, vive com ele, vive com os que nos estão a ouvir e é preciso ter cautela também para nós chegarmos ao último dia, ao último suspiro e partirmos com a consciência que demos o nosso melhor. Pois, mas as consciências não são todas bem formadas, a questão é esta. Pois não, mas São eu todas também neste momento muito trabalho a diversas. minha, eu trabalho a minha, não posso trabalhar Sim, a não dos estou outros. a dizer ti, estou a dizer, Eu sei, mas- de uma forma geral, nós vemos o outro sempre sob o nosso prisma. O outro é para mim o que eu sou para mim mesmo e o que eu também quero ser para o outro, ou o que eu sou efetivamente para o outro. A verdade é que o outro é sempre um mundo diferente de mim. Há sempre aqui, é importante dizer isso, é uma verdade dolorosa, mas é verdade, eu não consigo mudar o comportamento do outro, eu só consigo mudar o meu. O que existe aqui de positivo é que o meu comportamento pode se tornar um reflexo no comportamento do outro. Amor gera amor, não é? Gentileza gera gentileza. Isto é verdade. Agora, eu não posso ter a pretensão de que eu vou conseguir mudar o comportamento do outro. Não consigo. Portanto, concentrem-se. Cada um concentra-se em si próprio na sua jornada. É outro erro, um bocadinho fruto também da parte emocional que nós podemos ter cá dentro, que é nós podermos achar que conseguimos mudar os outros, que podemos ajudar e criar focos diferentes. É também um erro que eu acho que é comum e é transversal nos tempos de hoje. O outro muda-se se o desejar. O outro muda-se por si próprio. Não há nada
que mova a vontade de mudar, se ela não estiver dentro de nós, que é outro desafio também, mudar por nós. E só mudando por nós é que conseguimos mudar pelos outros. Mas isto lá está. Quando existe esta fragilidade na saúde mental, e infelizmente ela anda aí, a insanidade anda aí, tornam-se pessoas perigosas, no sentido que se tornam pessoas manipuladoras. Esta mulher deste conto, parabéns pela capacidade que teve de dizer o não, porque dizer sim aparentemente é sempre mais fácil. Os ninhos circulam. Os cinzentos, que eu costumo dizer que não é preto nem branco, também circulam. E acho que temos que ter a capacidade e a consciência e a autenticidade connosco mesmos de dizermos não quando é para dizer não. E a autenticidade tem um custo. Tem um custo. A autenticidade muitas vezes significa perda. Quando olhas atrás, vais reparar que tens poucos. Tens poucos, mas tens bons. Exatamente. Queria dizer do grupo, tu falaste do nosso grupo, desculpa interromper, mas do grupo. Manter um grupo de amigos também é trabalhoso, porque a amizade é uma espécie de amor. Nós também nos encantamos uns com os outros e inspiramos uns nos outros, e termos aquele amigo ou aquela amiga é porque nos acrescenta, porque admiramos, porque há uma relação recíproca, não é? Mas nós temos pessoas que entraram no grupo e que entretanto saíram, e que saíram e porque se calhar não faziam parte do grupo, mas para dizer com isso que ainda nos levaram um bocadinho atrás porque achávamos que se calhar nós é que estávamos errados, e até que voltássemos a nós. Não, mas estamos todos em sintonia. Se aquela pessoa saía é porque ela é que não estava em sintonia. Então o problema não estava em nós. Mas quer dizer com isso que construir relações é árduo, é uma tarefa desafiante, que tem que ter eficácia, que tem que ter audácia, que tem que ter tolerância, respeito, receptividade, porque tens que aceitar a diferença do outro e esperas que o outro também te aceite, porque isto no fundo é a base das relações, de tudo. Todas. Eu espero que tu me aceites e eu também também quero muito aceitar, não é? Compreender-te, abraçar-te. Mas são trabalhos desafiantes e difíceis porque... Mas não, nada que comida à mesa não resolve. Sim, mas depois, sim, é verdade, mas depois nós comemos e depois a seguir a alma... E vocês vestiram-se a rigor e tudo. Isto é um espetáculo. Sim, e dançamos muito. Nem tudo aparece nas redes, não é permitido. Sim, nós animamos as almas. Por exemplo, acima de tudo, animamos as nossas. Mas acreditando na lenda que elas vieram nos visitar, porque tínhamos familiares de todos nós, no altar que eles fazem, onde as ofrendas daquilo que a pessoa que já partiu antes de nós gostava. E, portanto, nós vamos acreditar que esta lenda existe e que eles voltaram naquele dia. E que juntaram-se à festa. E que se juntaram a nós. O que é festa? É alegria, é partilha, é boa disposição. Eu, por mim, encarnei naquilo que eu sou, que é uma personagem entre aspas, uma figura que se eu sou alegre e bem disposta, então se eu vou receber as almas que vieram nos visitar, vamos recebê-las como? Com alegria e boa disposição. Pronto. E houve até momentos de brincadeira, porque eu queria comer os bombons que estavam lá e disseram que não podiam, que eram para as almas, e eu disse que não fazia mal nenhum, tinha a certeza que nenhum ninguém deles ia ficar ofendido. se importar, mas pronto, ainda assim eu controlei. Mas pronto, mas é uma lenda interessante porque é baseada no filme da Disney, não sei se já viste, o Coco, o filme da Disney, fica a proposta feita, porque eu fiz questão de ver o filme antes de ir a esta tradição mexicana, porque eu também não conhecia a tradição. O nome do Coco, filme? da Disney. Coco. Pronto, É incrível. tens que ver, é incrível, tem muitas mensagens muito interessantes, sendo que... Obrigada pela sugestão. E em casa também, se tiverem a oportunidade. Sim, o filme é da Disney, já tem algum tempo, mas lá está, eu também só o vi agora há uns tempitos antes da festa. E é espetacular perceber de que nós só morremos se formos esquecidos. E está disponível em alguma plataforma? Eu não devia dizer isto, mas ele foi sacado da internet aquelas coisas que não é para dizer. Então ela não disse nada, E qualquer coisa eu vou dizer que não disse. A montagem foi a inteligência artificial da Vitec que fez-me a dizer isto. Mas creio que não está na Netflix, passa publicidade. Creio que vais ter que fazer assim uma coisa mais pelo mercado bacana. Mas esse filme, portanto, passa em mensagens, sendo que é importante pensarmos que nós só somos verdadeiramente esquecidos, ou melhor, eles acreditam que tu só morres se tu deixares de ter alguém que se esquece. E há uma mensagem no filme um bocadinho emocionante, que é: chegará o dia que tu vais morrer verdadeiramente. Porque chegará o dia que ninguém não há mais aqui descendência. vai se lembrar de ti.
A verdade é A esta. verdade é essa. E nesse dia o filme passa a ideia de que nesse dia tu morres verdadeiramente, porque vai chegar o dia que não tem ninguém que se lembre de ti. Até lá vamos nos lembrar daqueles que fizeram parte de nós, daqueles que moram longe, mas dentro de nós. O legado. Outra mensagem importante do filme é quem somos nós? O que andamos aqui a fazer? Eu morro agora, salvo seja. O que é que te vais lembrar de mim, do pouco que tu me conheces? O que é que ele se lembra de mim que me conhece mais? O que é que eu vou ser recordada? Como é que os meus filhos se vão lembrar de mim? E de que a morte não deve ser vista como a nossa cultura vê, como uma perda, como uma tristeza. A morte deve ser vista como uma passagem, a morte deve ser vista com aquilo que nós fizemos, com alegria, receber aqueles que já partiram e lembrar. O que nós fizemos ao fim e ao cabo à mesa foi recordar um bocadinho os nossos antepassados, mas o melhor deles, claro, não é? E por isso é que é urgente viveres todos os dias como se Fosses o mundo morrer hoje. fosse E viver acabar sempre a tua hoje. verdade, não é? Sim, sim. Seguir a tua intuição e dizer que não, mesmo quando falta um dia e a pessoa está à espera do sim. Porque isto acaba. Exato. Mesmo que já Isto vai tenha mesmo havido, acabar. mesmo que já tenha Yeah. havido comprometimento financeiro, mesmo que já tenha havido, seja o que for, Primeiro, não é? a importância está em nós. Nós é que somos, nós é que temos que ter a capacidade de pensar isto é bom para mim, isto vai-me fazer bem. Se não faz, deixa ir, deixa. E constrói-te para que sejas a personagem do filme, que é a mensagem que nós devemos ser. O melhor que conseguirmos. Boa. Ok? De nós mesmos. O melhor que conseguirmos. Bem, eu acho que vamos terminar com essa mensagem. Vamos então fazer isso, fazer um esforço para cada dia sermos o melhor que conseguirmos naquele dia e no dia a seguir voltarmos outra vez ao mesmo exercício. Até para a semana.